A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu esta manhã uma resolução da Agência Nacional de Saúde que deixa mais caro o serviço de planos de saúde. No fim de junho, a ANS publicou a decisão com novas regras para a cobrança de participação, de coparticipação e de franquia. A decisão da ministra é provisória e ainda deve ser analisada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Bom, para entender como fica, a partir de agora, os reajustes das operadoras de saúde, eu converso com o Rafael Roba, advogado especialista em saúde. Doutor Rafael, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde. Bom, aliás, essa briga entre a OAB, a ANS e os planos de saúde já não é nova, né? Já não é de hoje que ela acontece. Enfim, mas sempre se prevê, obviamente, que os planos de saúde não tenham preços muito caros, muito abusivos ao consumidor. Como se deu essa resolução da ANS para que pudesse se cobrar até 40% de coparticipação nos planos de saúde? Bom, essa questão da coparticipação sempre foi um tema muito polêmico e já é um pedido antigo das operadoras para se regulamentar tanto a questão da coparticipação quanto a questão dos planos com franquia, né? As operadoras sempre quiseram que esse tema fosse regulamentado justamente para que esses planos fossem colocados no mercado. A ANS já desde o início do ano alertava, dava indícios que iria regulamentar esses dois mecanismos, né, de regulação, que é a franquia e a coparticipação. Recebeu várias críticas sobre a sua primeira proposta, principalmente dos órgãos de defesa do consumidor, justamente porque os limites de coparticipação eram muito elevados, né, poderia até significar aí um impeditivo para que os consumidores se submetessem a determinados tratamentos, mas mesmo assim a ANS, num primeiro momento, disse que estava só analisando essa questão, que isso ainda seria melhor discutido, mas agora, no final de junho, publicou uma resolução regulamentando a questão da franquia e da coparticipação. E a principal questão aí relacionada à coparticipação é que permite cobranças para o consumidor conforme a utilização do plano, que pode... Bom, nós estamos com um problema no contato com o Dr. Rafael Roba, advogado especialista em saúde. Ele está nos explicando exatamente essa decisão que havia sido no final de junho da ANS, obviamente em conjunto, uma solicitação dos planos de saúde para que a coparticipação, que já existe em vários planos, para que ela pudesse ser aumentada para até 40%. A intenção da ANS e dos planos de saúde era não onerar o pagamento mensal dos planos de saúde. Então, essa intenção havia sido aprovada pela ANS, mas hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, revogou essa decisão, dizendo que ela precisa de mais discussão, uma discussão mais pública a respeito dessa intenção. Doutor Rafael, o senhor acredita que essa decisão tomada pela presidente do Supremo Tribunal Federal será definitiva ou, como ela mesma disse, isso deve haver uma discussão maior e até possivelmente ser levada ao plenário do Supremo? Certamente isso vai passar por uma discussão maior, né? Então, como eu vinha dizendo, a ANS ela publicou essa resolução trazendo aí previsão de cobrança de coparticipação que pode representar aí até uma mensalidade a mais por mês para o consumidor, e isso certamente iria onerar demais os consumidores, principalmente aqueles que precisam utilizar o plano em razão de doenças. E o que a OAB justamente fundamenta o seu pedido é que essa resolução gera direitos e obrigações aí para o consumidor e que isso não poderia partir da agência reguladora, já que a agência é um órgão administrativo, né, ligado ao poder executivo. Isso qualquer alteração aí com relação a direitos e obrigações do consumidor deve partir do legislativo por um processo legislativo público e que tenha uma ampla discussão. E a ministra Carmen Lúcia ela
ela vai muito nesse sentido, né? Na sua decisão ela ressalta justamente que direitos que são conquistados não podem retroceder. Então, quer dizer, o direito do consumidor é uma conquista da sociedade, uma resolução normativa da ANS não pode retroagir e ofender aí direitos já conquistados pelos consumidores, que o Estado democrático depende de uma ampla discussão, de um debate público, né, coisa que a ANS não fez para editar essa resolução normativa. Ressalta que os consumidores foram surpreendidos aí com uma nova regra, sem muita transparência, sem muita clareza. Os consumidores têm muita incerteza dos direitos e dos seus deveres que decorrem dessa resolução. É uma resolução realmente com muitas hipóteses ali para incidência de franquia e incidência de coparticipação. Então, por todos esses fundamentos, né, que foram levados pela OAB nessa ação e acolhidos pela ministra, essa resolução foi suspensa. Essa resolução, na verdade, ainda não estava vigente, porque ela foi publicada no final de junho, mas a vigência dela seria após 6 meses. Mas, de qualquer forma, ela fica suspensa até a reanálise do relator, né, ao final do recesso do STF, o relator, o Celso de Mello, que vai receber esse recurso, essa ação, na verdade, ele vai fazer uma reanálise desse tema e certamente vai levar isso depois para o plenário, mas até lá fica suspensa essa resolução e por enquanto fica valendo a decisão da ministra Carmen Lúcia. Doutor Roba, enquanto a gente tentava restabelecer o contato com o senhor, eu dizia aqui que exatamente uma das intenções da ANS e dos planos de saúde em aumentar a coparticipação seria talvez a de não onerar a mensalidade dos usuários. Isso está correto ou realmente não haveria uma ligação da coparticipação com as mensalidades? Olha, deve haver, tá? Porque, assim, a partir do momento que a operadora ela vai ter ali mecanismos financeiros para reduzir o seu custo, ou seja, ela vai cobrar coparticipação ou vai impor uma franquia, e isso certamente vai gerar uma redução de custo para a operadora, isso deve, com certeza, se refletir na mensalidade, no reajuste da mensalidade. Mas isso só vai acontecer efetivamente se tiver uma fiscalização e acompanhamento da agência nacional, né, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que essa redução de custo para a operadora efetivamente gere reflexos no reajuste do plano de saúde. Só que a ANS não tem mecanismos hoje para combater e prevenir abusos nos reajustes dos planos coletivos, né? Isso foi constatado inclusive pelo Tribunal de Contas da União em uma auditoria recente feita na ANS. Então, assim, eu acho que, em princípio, deveria sim ter uma redução nos valores das mensalidades e também nos reajustes dos planos, mas isso na prática só vai acontecer se tiver uma fiscalização e um acompanhamento adequado pela ANS, mas pelo histórico que nós temos e até pela auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, a ANS não tem mecanismos para acompanhar e prevenir abusos de reajustes, principalmente dos planos coletivos, que sofrem aí reajustes muito acima da inflação, muito acima de qualquer patamar econômico do país. Isso é um fato preocupante, afinal de contas, paga mais quem tem mais idade e exatamente é nesse momento que os valores são altíssimos e essas correções então atrapalham bastante. Agora eu estou falando isso, me lembra, inclusive, eu sei que são coisas parecidas, mas não tem nada a ver, o fato das bagagens nos aviões, né? Prometia-se ali o fato de diminuir os valores e nada disso aconteceu. Então esse é um temor das pessoas realmente. Agora eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Se há alguma informação a respeito, quando da colocação dessa coparticipação, se houve uma diminuição da utilização das pessoas em, por exemplo, pedir exames de sangue, exames comuns, se houve essa diminuição quando se colocou a coparticipação? Olha, a coparticipação já existe hoje no mercado, né? Só que sem uma regulamentação específica.
as operadoras alegam que a coparticipação reduz a utilização indevida do plano, né? Então, eventuais exames, consultas que são utilizadas ou solicitadas às vezes sem necessidade, isso seria então mitigado por meio da coparticipação. O problema é que já existe inclusive uma resolução do Consul, né, que é um órgão inclusive que ele é hierarquicamente acima da diretoria da ANS, que diz que a coparticipação e a franquia ela não pode representar nem repasse de custo, nem um fator impeditivo para que o consumidor se submeta a determinados tratamentos, né, consultas, exames, internações. E a forma como a ANS regulamentou a questão da coparticipação nesta resolução normativa pode representar um impeditivo para que o consumidor seja submetido a determinados tratamentos, né? Porque se um consumidor hoje, por exemplo, paga R$2.000 de plano de saúde, ele pode ter uma coparticipação de mais R$2.000 por mês, né? Isso pode certamente ser uma barreira para que esse consumidor utilize o seu plano, utilize os serviços de saúde. Então, inclusive uma das argumentações da OAB é que essa resolução normativa estaria ofendendo essa resolução anterior do Consul, que não permitiria aí que a coparticipação representasse uma barreira para o consumidor do plano de saúde se submeter a determinados tratamentos de saúde. Vamos aguardar então para ver se essa discussão realmente vai se concretizar, né, doutor Rafael? Até para que a população possa se manifestar a respeito dessa solicitação da ANS e dos planos de saúde. Doutor Rafael Roba, advogado especialista em saúde, nos explicando exatamente essa decisão tomada pela presidente do Supremo Tribunal Federal de não autorizar o aumento na coparticipação dos planos de saúde em até 40%, que obviamente impactaria terrivelmente a população brasileira, a população que utiliza os planos de saúde, tanto os planos que são empresariais como os individuais.